E se tudo o que te ensinaram sobre fé e dinheiro estivesse incompleto? E se a verdadeira abundância não fosse fruto de esforço, sorte ou merecimento, mas de revelação? Você já sentiu que há algo santo e inexplicável operando por trás das palavras de Jesus, como se cada parábola escondesse um código celestial de prosperidade que poucos ousam decifrar? O que ele quis dizer quando afirmou que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te, e ele se erguerá? Será que ele falava apenas de cura? Ou de uma autoridade oculta que move, não apenas montanhas físicas, mas também os bloqueios invisíveis que nos separam da riqueza já liberada? Jesus não falava como os mestres da religião, ele falava como quem era a própria fonte. Dizia coisas estranhas aos ouvidos naturais. Buscai primeiro o reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas quais coisas? Não seria essa uma senha camuflada? Florence Scovel Shinn dizia: nada está fora do homem. Tudo o que aparece em sua vida é apenas manifestação do que ele pensa e sente. O próprio Neville Goddard ecoava: você já é o que procura ser, apenas precisa despertar para isso. Mas Jesus foi ainda além. Ele não apenas ensinava a manifestação, ele era a manifestação da própria abundância do céu na terra. E você, feito à imagem do Filho, carrega a mesma centelha criadora. Quantas vezes você se ajoelhou pedindo provisão, mas se levantou com o mesmo vazio no peito? Será que a fé não funcionou? Ou será que foi mal direcionada? Riqueza espiritual não é ausência de bens, é consciência de plenitude. E a verdadeira fé não mendiga ao céu, mas transforma o invisível em realidade visível. Joseph Murphy disse: você é um ímã vivo, atrai constantemente aquilo que acredita ser verdade. E Jesus, com um olhar eterno, declarou: se creres, verás a glória de Deus. Não é o crer depois de ver, é o ver por crer. Essa é a chave perdida que separa os que vivem sob esforço dos que fluem na graça da provisão divina. A maioria lê a Bíblia com os olhos da religião, e por isso enxerga a escassez onde há abundância. Mas os que ousam ler com os olhos do Espírito percebem que o Cristo que multiplicou pães e peixes ainda se move dentro dos que creem. O problema nunca foi o recurso, foi o foco. Riqueza não começa com um salário, começa com um decreto interior. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Mas e se essa oração não for apenas palavras, e sim um estado vibracional de fé inabalável? E se as moedas do céu já estiverem caindo, mas você ainda estiver com a alma fechada para recolhê-las? Neste vídeo, não te darei fórmula, te conduzirei por um caminho. Um caminho antigo, escondido em parábolas, selado por símbolos, guardado por séculos, mas que sempre esteve à disposição dos filhos que ousam crer além da lógica. Você está prestes a acessar o método de Jesus para criar riqueza, aquele que poucos compreenderam e menos ainda colocaram em prática. Não feche os olhos, não distraia a alma. Você está diante de um mistério que pode mudar tudo. Há uma inquietação que a mente não consegue calar, uma fome que não é de pão, um vazio que nenhum salário preenche. Algo dentro de você sabe que nasceu para mais, não apenas para sobreviver, mas para manifestar, transbordar. Desde criança você ouviu sobre fé, mas ninguém te ensinou que fé é uma substância criadora, não uma superstição emocional. E então você orou, esperou, confiou, e ainda assim nada mudou. Mas e se o problema nunca esteve na fé em si, mas na maneira como a fé foi ensinada? O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. Talvez sua escassez não seja material, talvez seja espiritual, falta de revelação. O reino de Deus não opera por lógica, mas por códigos espirituais. Jesus nunca disse: vai e trabalha mais para ser abençoado. Ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Ele não ativava recursos pelas mãos. Ele liberava milagres pela palavra proferida com fé encarnada. E se você entendesse que a riqueza não começa no banco, mas no íntimo, que a abundância não é um prêmio futuro, mas uma frequência presente,
A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. O que você espera com convicção silenciosa se tornará matéria. Mas, o que você está esperando de verdade? James Allen escreveu: o homem é literalmente o que pensa. Seu caráter é a soma completa de todos os seus pensamentos. E Jesus disse: do interior do homem procedem os pensamentos. Marcos 7:21. Tudo o que te cerca nasceu de algo que você permitiu dentro. Sua conta bancária carrega rastros invisíveis de crenças ancestrais. Cada dívida pode ser fruto de uma imagem mental enraizada. Cada escassez pode ser reflexo de uma oração feita com medo, não com fé. O céu não está bloqueado, é o seu interior que se esqueceu de que o véu já foi rasgado e o acesso é livre. Imagine agora o Cristo, com olhos de fogo e voz como muitas águas, dizendo: tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus 21:22. Ele não diz se fores bom. Ele não diz se trabalhares muito. Ele diz se creres. Crer, no grego original, não é apenas acreditar. É fundir-se com a realidade desejada, sentir o já consumado. Joseph Murphy escreveu: a mente subconsciente aceita aquilo que você sente como verdadeiro. Jesus viveu isso. Ele não pedia, ele dava graças. Antes de ver, ele já reconhecia. Essa é a linguagem da fé, gratidão antecipada. Talvez hoje você esteja cansado de esperar. Talvez seu coração tenha sido moldado pela dor de portas que nunca se abriram. Mas o método de Jesus não é sobre pedir, é sobre reposicionar a sua identidade. Você não é um mendigo diante de Deus, você é um herdeiro diante do Pai. E os herdeiros não imploram, eles acessam. Eles não batalham por uma bênção. Eles se lembram de quem são. Você sente esse chamado interno? Algo em você reconhece essas palavras, mesmo que a mente ainda tente resistir. Não é a primeira vez que você ouve isso. É como se sua alma estivesse apenas sendo lembrada de uma verdade que sempre soube. O mundo tenta te convencer de que riqueza é uma escada, uma conquista de degrau em degrau, baseada em mérito, suor e merecimento. Mas o reino opera por outra lógica, a lógica da semente. E toda semente carrega em si o destino do fruto. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra, e a semente brota e cresce, sem que ele saiba como. Marcos 4:26-27. O segredo da prosperidade não está no esforço, mas na fé que descansa. Porque a fé verdadeira planta e dorme, e enquanto dorme Deus trabalha. Mas quem foi ferido pela escassez costuma arrancar a semente antes que germine, com medo de ser frustrado de novo. Você já percebeu como muitos oram por provisão, mas carregam dentro de si um amém angustiado, como se não acreditassem que será atendido? Isso acontece porque a mente foi programada para a sobrevivência, não para a abundância. A maioria dos crentes ainda se relaciona com Deus como órfãos, esperando migalhas, enquanto a mesa já está posta. Neville Goddard ensinava: você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Não deseje. Sinta como se já fosse real. Isso soa familiar? Jesus fazia exatamente isso. Quando a multidão tinha fome, ele não pediu por mais. Ele deu graças pelo pouco, e esse sentimento multiplicou tudo. Esse é o método oculto de Cristo, transcender o visível com a consciência do invisível. É por isso que ele dizia: não andeis ansioso, vosso Pai Celestial sabe do que necessitais. Mateus 6:32. Em outras palavras, a ansiedade é um insulto à soberania divina. Quem tem fé na fonte não precisa temer o fluxo. Mas há um ponto sutil. Você só pode manifestar o que já aceitou ser. Não adianta declarar prosperidade com os lábios, se no íntimo você ainda se sente indigno, pequeno ou em dívida com Deus. A abundância começa quando você reconhece: está consumado. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Essa revelação não acontece apenas com palavras, ela vem por confronto. Porque para acessar a abundância de Jesus, você terá que abrir mão da identidade moldada pela dor.
O ego espiritual quer negociar com Deus, provar que merece, pagar penitências emocionais. Mas o Espírito diz, não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4, 6. Prosperidade verdadeira nasce da renda invisível do descanso. É quando você se alinha com a palavra e ela se torna carne em você, como foi em Cristo. Quando isso acontece, o mundo exterior não tem escolha. Ele responde. E então, a pergunta que ecoa é: você está pronto para sair do deserto da dúvida e habitar a terra prometida da consciência próspera? Ou continuará achando que é nobre ser pobre, que fé é sobreviver de maná diário e que sonhar grande é orgulho? Wallace D. Wattles dizia: você não pode ajudar os pobres sendo um dos pobres. E Jesus não foi um carpinteiro miserável. Ele foi o Cristo multiplicador. Você ainda está preso à imagem que o mundo criou dele, ou já começou a enxergar o Jesus abundante, pleno, canal da generosidade eterna do Pai? Essa visão pode mudar tudo, mas só muda quando o interior for ajustado ao céu. Há algo que o tempo não consegue apagar: o chamado sutil da abundância espiritual que pulsa como memória esquecida dentro de você. Às vezes vem no silêncio, às vezes como um incômodo santo, quando olha para a vida e sente que está aquém do que nasceu para manifestar. Essa sensação não é ganância, é a voz do Espírito dizendo: filho, há mais. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Como pode esse poder conviver com a escassez? A resposta não está lá fora. Ela habita no templo que é sua consciência. Joseph Murphy afirmou: tudo o que é gravado em seu subconsciente se expressará como condição, experiência e evento. Então pergunte-se: o que você tem alimentado dentro? Você não precisa convencer a Deus a te abençoar. Isso seria negar a obra da cruz. O que você precisa é convencer a sua própria alma de que já é abençoado. Quando Jesus disse: vosso Pai já sabe do que necessitais, antes mesmo de pedirdes, Mateus 6:8, ele estava revelando o segredo da criação. Tudo já foi liberado. A fé é a chave que acessa, mas não uma fé superficial, ritual ou mecânica. Estou falando da fé que nasce do repouso, não do esforço. A fé que respira gratidão. A fé que já vê antes de ver. A fé que diz obrigado antes que aconteça. Não para manipular o milagre, mas porque já o sente como real. E talvez agora você esteja se perguntando: mas por que ainda não aconteceu comigo? A resposta pode ser desconfortável, porque há crenças em você que ainda guerreiam contra o fluir. Você diz que crê, mas teme. Diz que confia, mas se preocupa. Diz que entregou, mas vive em controle. Essas tensões internas bloqueiam o fluxo da graça. Bob Proctor dizia: você atrai o que está em harmonia vibracional com você. E Jesus completou: seja feito conforme a tua fé. Mateus 9:29. Não é conforme tua oração, é conforme tua convicção invisível. A verdadeira fé não é apenas pensar certo, é ser um com aquilo que se espera. Nesse exato momento, existem riquezas espirituais circulando ao seu redor. Ideias divinas, conexões proféticas, recursos ocultos preparados pelo Pai. Mas o reino não responde ao desespero, ele responde à identidade. Enquanto você se ver como um escravo, agirá como escravo, sentirá como escravo, receberá como escravo. Mas se assumir que é filho, algo muda. Você começa a falar como quem tem, andar como quem possui, agradecer como quem já recebeu. Esse é o código de Cristo. E poucos compreendem, porque estão ocupados demais tentando merecer o que já lhes pertence. Jesus não morreu para que você recebesse trocados do céu. Ele morreu para te dar acesso irrestrito à plenitude. E então, filho da promessa, eu te pergunto: você consegue sentir esse chamado interno batendo contra as grades invisíveis do seu pensamento limitado? Porque o método de Jesus não é um passo a passo, é uma mudança de identidade. A mente carnal quer técnicas, o espírito quer transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2.
Essa renovação não é decorar versículos, é morrer para a versão limitada de si mesmo e nascer como quem crê que é impossível estar em Cristo e permanecer pequeno. E então, aos poucos, as coisas invisíveis começam a se curvar diante da nova consciência, e o mundo externo não tem escolha, senão obedecer. Há momentos em que o Espírito nos conduz não com respostas, mas com vazios intencionais. Silêncios que parecem ausência, mas na verdade são portais. Você já viveu esse intervalo? O espaço entre a promessa e a manifestação, onde tudo em você clama por um sinal, mas o céu parece calado. É nesse espaço que muitos desistem. Mas também é onde os verdadeiros criadores despertam, porque ali, no escuro fértil da alma, algo divino começa a se formar. Florence Scovel Shinn dizia: toda demora é apenas a mente tentando interferir na perfeita manifestação. E Jesus, mesmo diante do túmulo de Lázaro, não se apressou. Ele esperou o tempo certo de Deus para glorificar o invisível. Muitos confundem o silêncio com negação. Mas o céu nunca está em silêncio. Nós é que muitas vezes estamos surdos pelo ruído da ansiedade. Em vos converterdes e em sossegardes, estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30:15. Sossegar não é inércia, é confiança ativa, é descansar com os olhos fechados enquanto o mundo grita escassez. É manter o espírito estável mesmo quando as contas chegam, é sorrir pela fé, não porque já viu com os olhos, mas porque sentiu com o espírito. Essa é a tecnologia do reino, e quem não compreende isso, vive tentando fazer com as mãos o que só se conquista com o coração alinhado ao céu. Jesus nunca operou milagres ansiosos. Cada movimento dele carregava autoridade tranquila. Quando os discípulos estavam apavorados no barco, ele dormia, porque a fé dele não era abalada pela tempestade exterior. E se você ainda se desespera no meio da crise, é porque ainda está olhando mais para as ondas do que para a palavra. Lembre-se, o Cristo que dorme em paz é o mesmo que, ao acordar, acalma o mar. Quando você crê, descansa. Quando você duvida, se agita. E a riqueza divina só floresce em solo de paz interior. Neville Goddard disse: você só manifesta o que permanece em sua consciência em estado de repouso. O agito é o exílio da manifestação. Nesse caminho haverá resistências internas. Vozes do passado que dizem: você nunca vai conseguir. Crenças que sussurram: riqueza não é para você. Traumas que gritam: se ganhar, vai perder de novo. Mas a cruz de Cristo não apenas perdoou seus pecados, ela desfez as maldições hereditárias e destruiu os argumentos contrários à sua identidade, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Isso inclui as feridas emocionais que te ligam à escassez. É hora de deixá-las no altar e assumir sua herança com coragem, porque fé também é confronto. Confronto com o velho eu que insiste em permanecer escravo. E agora que você já está ouvindo, sentindo, despertando, perceba, o Espírito está te chamando para uma nova economia da alma. Um sistema onde você não opera por falta, mas por revelação. Onde suas ações fluem de um lugar de certeza, não de desespero. Onde cada semente plantada carrega a assinatura do céu. Isso não é utopia, é reino. E está mais perto do que você imagina. Está em ti, está agora. Está esperando apenas que você diga sim. Um sim que ecoe com o Cristo dentro de você, não com o medo que aprendeu a vestir. Um sim que liberte, transborde e comece, sem esforço, a atrair tudo o que te pertence desde antes da fundação do mundo. À medida que você caminha por essa revelação, começa a perceber que não se trata apenas de dinheiro, bens ou conquistas externas. Trata-se de algo infinitamente mais sagrado, tornar-se quem você já é em Cristo. E nessa manifestação, a prosperidade é consequência, não objetivo. É resposta natural da criação ao ser humano que se alinha com sua verdadeira essência. Jesus não veio apenas mostrar o caminho para o céu, mas revelar como viver como filho amado, herdeiro da plenitude aqui na terra.
Tudo o que é do Pai é meu, João 16:15, e por meio dele é nosso também. Não se trata de merecer, mas de despertar. Você não está aqui para repetir histórias de escassez, nem para honrar pactos de limitação que herdou inconscientemente. Você está aqui para quebrar ciclos, redimir gerações e inaugurar uma nova realidade espiritual. Uma realidade onde abundância e santidade caminham juntas, onde riqueza é expressão de luz, não de ego. Louis Hay dizia: a prosperidade é um estado de espírito. Aceite-a com amor. E Jesus ensinou: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6:38. Perceba, ele nunca falou de escassez, falou de transbordo, porque quando você vive em Deus, você transborda. Talvez você tenha medo de aceitar essa abundância porque, em algum nível, ainda acha que não combina com a espiritualidade. Talvez ainda ecoe dentro de você a velha crença de que os pobres herdarão o reino. Mas Jesus falava dos pobres de espírito, os humildes, os que dependem dele. Ele não exaltava a falta, mas a entrega. Ele multiplicou pães, fez vinho em festa, pediu barcas emprestadas e viu redes se encherem até quase romperem. Ele tocava a matéria sem se corromper com ela. E é isso que ele quer ensinar. Você pode ser próspero sem ser prisioneiro. Pode ter sem que o ter te tenha. Pode possuir riquezas sem perder o reino. Esse é o chamado mais profundo da fé. Lembrar-se de quem você é para, então, viver como tal. Quando você crê, você assume. Quando assume, você vibra. E quando vibra, você atrai. Porque o universo espiritual, que obedece à palavra, se curva diante de quem fala como quem sabe. Crie uma imagem do seu desejo. Mantenha-a firme em sua mente e o poder criativo começará a agir, dizia Wallace D. Wattles. Isso é oração verdadeira, não palavras soltas, mas convicções vibrantes. Não um apelo inseguro, mas uma declaração inegociável. Porque quem já viu no espírito, jamais aceitará viver fora daquilo que viu. E agora, uma pergunta sagrada. Até quando você vai viver como quem espera algo, se já te foi dado tudo? Até quando vai olhar para a sua realidade com olhos carnais, se já possui olhos espirituais? Até quando vai negociar com Deus o que Ele já entregou em Cristo? Todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. Por isso, também por meio dele é o amém. 2 Coríntios 1:20. O céu já respondeu. O Pai já liberou. A cruz já selou. A questão é, você vai se posicionar ou continuar pedindo? Vai declarar ou vai duvidar? Vai ativar ou vai adiar? O tempo é agora. O reino está em ti. E a herança está esperando sua coragem para ser reclamada. Agora que você chegou até aqui, algo já mudou. Você pode sentir. O ar ao seu redor está diferente. O tempo parece suspenso. Porque a palavra não volta vazia. E a semente da consciência já foi ativada em seu interior. Talvez ainda haja partes de você resistindo. Partes moldadas por décadas de crenças erradas, traumas não curados, religiosidade embutida na alma. Mas o Espírito, com sua voz mansa e irresistível, está sussurrando. Chegou a hora de viver como filho, não como servo. E quem vive como filho, não pede, assume, não mendiga, manifesta, não negocia com Deus, coopera com o que já foi decretado. Jesus não veio apenas para te salvar do inferno, mas para te conduzir ao reino aqui e agora. E o reino não é um lugar distante, é um estado de consciência. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Ele está em cada pensamento alinhado à fé, em cada declaração nascida da certeza, em cada passo dado sem ver, mas crendo. E isso não se ensina com teologia, se revela com intimidade. Porque a prosperidade do reino não é apenas receber, é se tornar. Tornar-se um com a fonte. Tornar-se espelho do Pai. Tornar-se canal de transbordo. E isso, amado, já está disponível. Agora mesmo. Você já não precisa mais repetir frases esperando convencer o universo. Agora, você sabe, você é o universo em Cristo, despertando para sua real natureza. Não é sobre ter fé em Deus apenas, é sobre ter fé com Deus.
Fé que coopera, que participa, que cocriou o mundo com a palavra e continua criando com ela. Porque os céus foram feitos pela palavra do Senhor e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Salmo 33, 6. E você foi feito à imagem desse mesmo Deus Criador. Não aceite viver à margem. Não aceite esperar esmolas do céu. Você foi feito para criar realidades com fé encarnada. Mas saiba, haverá dias em que o exterior parecerá negar essa verdade. Dias de provação, de escassez aparente, de vozes contrárias. Mas é nesses dias que você deve se lembrar. A realidade visível mente. A palavra não. O justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Não pela conta bancária, nem pelas circunstâncias. A fé é a única moeda aceita no reino. E quando você a usa, os céus liberam. Porque já está consumado. O Pai não te segura bênçãos. O Pai espera que você tome posse. E essa posse começa dentro, no seu espírito, na sua mente, no seu declarar, no seu agradecer, no seu permanecer. Então agora receba isso como um selo divino. Você já é próspero, já é livre, já é pleno. Tudo o que precisa está disponível. E tudo o que está disponível está esperando sua aceitação. Mas não como quem luta, como quem descansa, não como quem implora, como quem já possui. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Lucas 15:31. Ouça isso ecoando no fundo da sua alma. Deixe essas palavras abrirem portas internas. E agora que o silêncio se aproxima, ouça. Não como quem espera um som, mas como quem percebe que a ausência de ruído também é uma linguagem sagrada. Porque tudo o que foi semeado aqui, cada palavra, cada metáfora, cada inquietação, não foi lançado ao vento, mas ao solo profundo da sua consciência divina. E esse solo, mesmo que ainda pareça árido, está carregado de promessas antigas que só precisavam de um sim. Um sim como este que você deu ao permanecer até aqui. Você não está encerrando um vídeo, está iniciando uma travessia. Talvez neste exato instante você sinta algo inexplicável. Um peso leve, um vazio cheio, uma paz que não nega o caos, mas o transcende. Isso é fé encarnada. É o Espírito confirmando dentro de você o que a mente ainda não consegue nomear. Como disse Neville Goddard, sinta-se na posse do seu desejo até que o sentimento de realidade seja seu. E Jesus, antes de qualquer manifestação, dava graças. Porque quem crê antecipa, quem ama entrega, quem sabe repousa. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Marcos 9:23. Todas, inclusive aquelas que você julgava impossíveis segundos atrás. Essa revelação não termina ao apagar da tela. Ela começa no eco que fica, no sussurro que retorna dias depois, no meio da rotina, com a força de uma memória que nunca foi esquecida, apenas adormecida. Talvez você olhe ao redor e nada tenha mudado visivelmente. Mas dentro de você, o mundo já não é mais o mesmo. Você viu, você sentiu, você tocou, ainda que em espírito, aquilo que sempre foi seu em Cristo. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. 2 Coríntios 1:20. E o céu nunca revoga o que sela. Agora você sabe, não é vítima do destino, nem órfão da sorte. Você é herdeiro de um reino invisível que responde à sua consciência desperta. Você foi feito à imagem do Criador, não para repetir histórias alheias, mas para escrever realidades sagradas com a tinta da fé. Florence Scovel Shinn declarou: a imaginação é o plano divino em ação. E Jesus nos mostrou esse plano com cada milagre, cada multiplicação, cada palavra liberada com autoridade. Você foi escolhido para criar, e sua vida é o altar onde o invisível deseja se manifestar. Então, feche os olhos agora e veja, não com a visão natural, mas com os olhos do Espírito. Veja as possibilidades dançando ao redor da sua fé. Veja o céu conspirando em silêncio ao som da sua identidade lembrada. Veja os rios se abrindo, os portões se movendo, os muros caindo, não por esforço, mas por alinhamento.
E quando abrir os olhos novamente, abra também o peito, o coração e o destino. Você já está diferente. Já não anda como quem busca, mas como quem carrega. Já não clama por fora, porque ouve por dentro. Já não repete orações. Você agora é uma oração viva. Se essa semente tocou seu espírito, permaneça. Curta, comente, compartilhe. Mas só se cada gesto for eco do que vibra em você agora. Aqui, cada conteúdo é parte de uma jornada maior. E essa caminhada não termina com um clique. Continue comigo. Clique no vídeo indicado. Ele vai edificar muito a sua fé. E lembre-se, você não está criando do nada, está co-criando com tudo, isso muda tudo.